Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Hebreus capítulo 11. O verso de número 32. Diz assim a palavra: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor e a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos como tua igreja congregados. A razão de estarmos aqui, Senhor, é para a glorificação do teu nome, é culto ao Senhor. Mas sempre que nós nos achegamos no Senhor, o Senhor tem uma boa instrução, uma boa palavra, algo que nos dá orientação e faz com que possamos discernir o nosso caminho. Ela é a lâmpada, ela é a luz, e nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, nos revela a tua palavra, numa porção generosa, assim como generoso o Senhor é com todos nós, que o Senhor seja generoso mais uma vez, através da expressão, da revelação da tua palavra aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre os anti-heróis. Na ficção, os anti-heróis, eles não são os vilões. O vilão na ficção é aquele do mal, que faz o mal, que pensa somente o mal, que nada de bom há nele. E aí tem os heróis, que são aqueles mocinhos perfeitos, o estereótipo de beleza, de capacidade, de força, de bondade, de conhecimento, os heróis hollywoodianos. E entre os heróis e os vilões existem os anti-heróis. Os anti-heróis são aqueles que não têm os atributos sociais, morais, os atributos intelectuais, os atributos físicos dos heróis, mas eles estão ali, e eles fazem parte então daquele filme ou daquela ficção, como aquele que ora faz algo bom, ora se deixa levar pelos seus impulsos. E o anti-herói é aquele que se encaixa perfeitamente na palavra de Deus, e se encaixa perfeitamente no rol daquilo que nós chamamos de rol dos heróis da fé. Hebreus 11 é conhecido, é uma porção especial da palavra, e ela tem o título de heróis da fé. Só que se nós analisarmos a vida desses heróis, nós vamos ver neles fragilidades, falhas, pecados. Nós vamos ver neles uma necessidade ou uma escassez de atributos necessários para que alguém possa se apresentar e se dar bem, possa ser favorecido. São os homens e mulheres que nós vemos o Senhor escolhendo e que fizeram coisas extraordinárias, mas todos eles falhos, os anti-heróis. Estes somos nós.
Estes foram Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, Baraque, Gideão. Nós acabamos de ler aqui alguns nomes que estão então nesse rol maravilhoso chamado rol dos heróis da fé. Diz a palavra no capítulo 11 que pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé em Deus, aqueles que passaram, aqueles que vieram antes de nós alcançaram um bom testemunho. Eu quero declarar em nome de Jesus, pela fé nós também, anti-heróis, cheios de falhas, cheios de dificuldades, cheios de limitações, também alcançaremos um bom testemunho em nome de Jesus. Também seremos alcançados pelo Senhor em nome de Jesus. Eu não sei você, eu procuro acertar, mas eu erro. Eu procuro dar o meu melhor em todo o tempo, mas tem hora que parece que o mal ele é mais forte. E muitas vezes na vida e no dia a dia a gente se perde nos nossos pensamentos, nas nossas pulsões, nos nossos impulsos da carne, nas obras da carne, como a palavra fala. Mas tal como aqueles que passaram, viveram um bom testemunho pela fé, e tão somente pela fé em Deus, nós também viveremos em nome de Jesus. Hebreus 11, é uma continuidade, na verdade, nós, para facilitar a compreensão e acharmos os textos na palavra, na Bíblia Sagrada, então criaram-se os capítulos, os versos, mas originalmente eram cartas. Hebreus é uma carta escrita ao povo hebreu, e o capítulo 11, na verdade, ele já começa com uma conjunção, com advérbios, dizendo ora, todavia, concluindo que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Este ora é uma ligação do capítulo 10 ao capítulo 11. E o capítulo 10, no verso 35, quando ele está encerrando o capítulo 10 e começando então o capítulo 11 falando da fé. E o escritor diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Olha que interessante, eu posso fazer uma ideia de quantas desconfianças assolam o seu coração, e eu faço essa ideia, eu não sei quais são, mas eu faço essa ideia porque eu também sou muito desconfiado de muitas coisas. A própria vida nos torna desconfiados. Nós temos um sistema, uma ordenação jurídica no nosso país e uma democracia estabelecida, onde nós temos os nossos, constitucionalmente falando, os nossos representantes eleitos, que por meio do voto nós colocamos eles para gerir, para administrar politicamente as nossas vidas, economicamente as nossas vidas, um sistema judiciário, um sistema legislativo, um sistema executivo, e muitos que assumem cargos importantes, assumem politicamente falando, por meio de representantes. O STF, por exemplo, é um cargo político indicado. O magistrado tem uma carreira, mas quando ele vai para o STF, ele vai por uma indicação do presidente da República, sabatinado por um Congresso Nacional, e então, se for aceito, assume a cadeira. Os cargos mais importantes da nossa nação são atribuídos por meio do voto, e esse voto é um voto de confiança. E quantas vezes você e eu já fomos decepcionados? Quantas vezes nós já depositamos a nossa confiança em políticos e achando que eles poderiam nos auxiliar, e eles nos decepcionaram? Quando não é a nossa desconfiança naquilo que é
comunitário, quanta falsidade, quanta injúria, quanta calúnia, quanta maldade no mundo. E a tendência é nós nos tornarmos cada vez mais desconfiados. Já não bastasse o que os outros fazem, nós muitas vezes somos os nossos piores algozes. Eu já fui muitas vezes verdugo de mim mesmo, carrasco de mim mesmo. E tem gente aqui que desconfia até da própria sombra, que já não confia nem nele mais. E isso tudo é normal, porque é o aumento da maldade, o mundo do jeito que é, as coisas do jeito que são. Mas aí vem um texto da palavra e diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Que confiança é esta? É a confiança que Davi escreve no Salmo 20. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o Deus que servimos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sofra o que tiver que sofrer, nunca duvide da fidelidade de Deus. Deus é confiável. Tem gente aqui que já sofreu tanto na vida que duvida até de Deus. Tem gente sofrendo e passando por coisas, ou já passou, que ele desconfiou até do propósito, desconfiou até do Senhor. Isaías, certa vez, cheio do Espírito Santo, profetizou, Deus falando através da boca de Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra experimentada, uma pedra angular valiosa, um alicerce, e todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Esta pedra tem nome, é Jesus Cristo nosso Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi diz, Paulo fala em Romanos, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Talvez você tenha muitas razões para desconfiar de muita gente, de muita coisa, mas não desconfie do propósito de Deus. Por isso, não abra mão da confiança que você tem, pois ela será ricamente recompensada. O Senhor certamente fará valer a pena. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. A vida vai bater muito ainda, as pessoas vão fazer muita coisa ainda contra nós. Nós mesmos não somos dignos de confiança, mas ainda que sejamos infiéis, Ele certamente permanecerá fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Deus é fiel. Então, quando você não estiver confiando nem mais em você, deposite a tua confiança totalmente no Senhor, porque Ele botou uma pedra de ajuda, uma pedra preciosa, uma pedra experimentada, uma rocha em quem nós podemos confiar, e tudo aquilo que nós fizermos sobre esta rocha, certamente Ele nos sustentará, porque Ele não abandona o seu povo. Não duvide de Deus, não duvide da profecia, não duvide da palavra, não duvide da promessa. Quem tem promessa tem vida. Quem caminha pela promessa, caminha com propósito. Quem caminha com propósito certamente chegará, porque a fidelidade do Senhor é quem nos sustenta. Não tire a tua confiança do Senhor. Diz a palavra que maldito é o homem que confia no homem. E de fato, confiar em nós é difícil, mas no Senhor nós não temos razões para duvidar. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas Senhor,
eu sei que em Ti eu posso confiar. Senhor, eu não gostaria de passar pelo que eu estou passando, eu não sei por que está acontecendo o que está acontecendo, mas em Ti eu confio. O Senhor vive, o Senhor reina, ainda que o Senhor me mate, em Ti esperarei, porque eu sei que no Senhor a minha confiança jamais será abalada. É assim que se vive pela fé. Vocês precisam perseverar, diz o autor, de modo que quando tiverem feito a vontade do Senhor, recebam o que dele prometeu, o que ele prometeu. Note que a palavra fala da vontade de Deus. Jesus falou muito sobre a vontade. Jesus orou dizendo: seja feito, Pai, a tua vontade, ensinando-nos a orar, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Quando ele estava no pior momento da sua vida, ele disse: Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Paulo disse aos Romanos capítulo 12, que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. É boa porque é melhor do que todas as coisas, é boa porque vem dele, e tudo que vem do Senhor é bom. Tudo que vem do Senhor é melhor, tudo que vem do Senhor é digno, tudo que vem do Senhor é excelente. Tudo aquilo que o Senhor determina na sua palavra, não é para nos tirar prazeres, mas é para a prolongação da nossa vida. É mais, é para eternizar a nossa vida. Por isso que Paulo disse: a vontade do Senhor é boa, é agradável, porque não existe lugar melhor para se estar do que na presença do Senhor. Tem uma canção que diz: aquele que entrou no Santo dos Santos não quer outro lugar, não precisa de outro lugar. Deixa eu falar para você, nós já temos um livre acesso pelo véu que se rasgou, o corpo do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos acesso ao Santo dos Santos, e não existe lugar mais agradável do que o lugar onde a presença do Senhor está. É perfeita, porque ele vai até o fim. É perfeita, teleios é a palavra, porque ele conclui. É perfeita porque a vontade do Senhor nunca será uma obra inacabada, nunca será algo abandonado, deixado de canto. Por isso que ele diz: vocês precisam perseverar, para que depois que tenham feito a vontade do Senhor, recebam o que dele prometeu, o que ele prometeu. Existe uma promessa do Senhor. Quem tem promessa do Senhor aqui? Você precisa perseverar, porque depois de ter feito essa boa, agradável e perfeita vontade, você receberá dele o que ele te prometeu. Ele é fiel. Interessante que a palavra perseverar, ela está correlacionada intimamente com o Evangelho, com vida cristã, com palavra de Deus. Talvez seja uma das palavras mais pregadas. Eu mesmo falo muito sobre perseverança, mas é porque não tem como desconectar a palavra perseverança da palavra promessa. Não tem como desconectar a palavra perseverança da palavra vida abundante. Não tem como desconectar a palavra perseverança da palavra salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar e fizer a minha vontade até o fim, receberá das minhas mãos, conforme as suas obras. A perseverança, ela está intimamente ligada. Você sabe como é que Deus produz perseverança em nós? Pouca gente vai dar glória a Deus, através da tribulação. Quando Deus olha para nós e diz assim: eu preciso botar ele num nível novo, eu preciso fazer algo novo, eu preciso estabelecer uma promessa, eu preciso amadurecê-lo, eu preciso torná-lo íntegro, eu preciso fazer dela uma mulher melhor, então eu vou colocar nele um senso de perseverança, e é a tribulação que produz perseverança. Foi por isso que Tiago disse assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança então terá uma ação completa,
e nos tornará maduros e íntegros, e depois não nos faltará coisa alguma. A palavra não se contradiz, a palavra se complementa, é o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Paulo repete, há quem diga que foi Paulo que escreveu Hebreus também, mas não temos certeza, mas Paulo diz aos coríntios: por isso nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu Espírito em nossos corações. O Senhor seja dada a glória, o louvor e a toda a honra. O Senhor quer nos tornar perseverantes. E é por isso que Ele fala aqui: vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam dEle o que Ele prometeu. Eu já preguei só sobre perseverança. A perseverança é a junção de 3 palavras: estabilidade, constância e tolerância. Uma pessoa que persevera é uma pessoa que se equilibra na palavra, se equilibra no bom senso, se equilibra na fé, na confiança no Senhor. A perseverança tem a ver com contar até 10. Pá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos continuar. Quem conta até 10 não vai agir por impulso. Você sabe que nós crentes, nós somos conhecidos em Deus muito mais pela nossa reação do que pela nossa ação. Porque a nossa ação é planejada, a nossa ação é programada, a nossa ação é muitas vezes refletida, a nossa ação muitas vezes é de caso pensado. Agora a nossa reação é o que nós de fato somos por dentro. E se nós estivermos cheios da palavra do Senhor, a nossa reação será o fruto do Espírito, que é a paciência, que é a amabilidade, que é a bondade, que é o domínio próprio. Eu sei que jamais no senso da perfeição e da máxima excelência. Não se esqueça que somos anti-heróis. Tem dia que, por mais que eu saiba de tudo isso, a vontade de falar um palavrão, porque nós somos anti-heróis. Mas ainda assim viveremos os grandes testemunhos, porque quando nós estivermos fracos, o poder do Senhor nos fortalecerá. Quando o espinho na carne gritar, a graça do Senhor nos bastará, porque o poder dele se aperfeiçoará na nossa fraqueza. Mas sempre com a consciência, nós já chegamos muito longe para voltar atrás, não tem mais nada lá atrás para nós. E é por isso que nós vamos caminhando na perseverança e na constância. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele vai dizer: sede firmes e constantes, que nada os abale, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será inútil. Quando se consegue ser rápido é bom, mas desde que seja rápido e constante, porque mais importante do que velocidade é constância. E a tolerância, porque nós vamos caminhar numa dimensão, cada um de nós, de fé dada pelo Senhor. A cada um é dada uma medida de fé conforme a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, a revelação da palavra do Senhor. E às vezes o que nos impede de perseverar é a intolerância. Quer saber de uma coisa? Eu vou jogar tudo para o alto porque não estou cercado, não tem ninguém que está entendendo o que eu estou fazendo. E aí você para porque ninguém está entendendo, você para porque ninguém está honrando, você para porque ninguém é grato, você para porque ninguém reconhece. Mas não se esqueça que quando você foi chamado, você não foi chamado para ser aplaudido por homens, você foi chamado para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então sede firmes e constantes, que nada te abale, porque no Senhor o trabalho jamais será inútil. Aí o escritor diz assim: porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá.
e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E aqui está a ferramenta de vida dos anti-heróis que viverão coisas extraordinárias por conta do poder e da misericórdia e da graça e do amor de Deus. O justo viverá pela fé, não viverá por vistas, não viverá por circunstâncias, não viverá por palavras de homens, não viverá por aquilo que os outros estão falando, não viverá por aquilo que está pensando, porque o seu coração é enganoso, mas viverá pela fé. É no verso 6 que diz a palavra: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, creem que ele existe, precisam crer, e que ele é abençoador. Então a fé é esse agente que catalisa, é este poder que faz as coisas acontecerem, é esta ferramenta que o Senhor dá a cada um de nós. Todos nós temos uma medida de fé dada pelo Senhor. Jesus disse que se for do tamanho de um grão de mostarda, somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Tudo é possível aquele que crê, diz a palavra. E nós não podemos abrir mão, porque nós vamos viver pela fé. Nós vamos experimentar pela fé. É a fé que faz o Senhor realizar coisas extraordinárias. Cadê os anti-heróis dessa cidade? Pela fé, nós também vamos transpor muralhas. Pela fé, da fraqueza nós vamos tirar forças. Pela fé nós vamos vencer exércitos que se levantam contra o Deus na nossa vida, potestades, principados. Pela fé as portas vão se abrir. Pela fé os acessos lhe serão dados. Pela fé, se houver alguém aprisionado, alguém fragilizado, alguém sendo dominado pelo domínio das trevas, pela fé ele será alcançado, ele será salvo. Jesus falou que pela fé no seu nome nós faríamos grandes coisas. Nós não viveremos de outra forma senão pela fé. Aí veio o escritor e diz: ora, todavia, é uma conclusão, é um fato. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a prova das coisas que nós não vemos. E parece complicado, mas é algo tão simples. A fé é a certeza daquilo que esperamos, mas que tipo de espera é esta? Não é a espera do mundo. Senta porque de pé vai cansar mais. Você já ouviu essa expressão? Senta e espera, porque de pé você vai cansar mais. A espera que o Senhor está aqui propondo não é uma espera de inércia, de imobilidade, uma espera de paralisia, mas é uma espera de esperança, é uma espera de certeza naquilo que eu sei que o Senhor fará, e porque eu espero, eu avanço na direção de. É aquela espera da mãe que prepara a mesa do café da manhã, sabendo que o filho já vai levantar. É a espera do professor que está limpando o quadro agora, porque tem a certeza que a próxima aula vai começar e os alunos vão entrar. É a espera da igreja que prega o evangelho a todas as pessoas, porque tem a certeza que em breve a trombeta soará. É a espera, é a certeza daquilo que eu espero, e porque eu espero, eu tenho fé no meu coração, e eu sei que você também tem. E a fé que você tem no seu coração é a certeza daquilo que você espera. Então, se você espera, caminhe na direção, porque certamente vai apressar. Como diz a palavra, apressem a vinda do Senhor. Não é uma espera de inércia, é uma espera de avanço, de trabalho. A palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
esperança dentro do coração. Sabe quando é que eu sei que eu me movo pela fé? Quando aquilo que Deus prometeu, eu avanço nessa direção. Quando a palavra que eu carrego do Senhor é uma palavra que não me deixa paralisado, mas me faz caminhar na direção da promessa. É o namorado e a namorada que não se veem há muito tempo, de repente ele desce ou ela desce do ônibus e ela no chão da rodoviária sai correndo na sua direção e eles se encontram mais rápido, porque tem a certeza daquilo que esperava, daquele que esperava, e quando ele começa a ver que ela está descendo, ele já corre na direção dela, diminui a distância, acelera o processo. Quer viver pela fé? Corra na direção daquilo que você espera. Qual é a palavra que o Senhor deu para você? A fé é ativa. A fé, ela move. A fé é o que faz Deus trazer coisas extraordinárias. É a certeza daquilo que esperamos. Você sabe qual é a matéria-prima para o Senhor fazer todas as coisas? O nada. Do nada Ele criou todas as coisas. E tem muita gente aqui esperando tudo para poder começar a viver o que vai dar em nada. Você tem uma palavra, você já tem tudo que você precisa. Comece a caminhar nessa palavra, porque a matéria-prima para Deus fazer todas as coisas é o nada. A tua fé vai trazer do nada. Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem, é o que diz a palavra. É a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. Olha que interessante isto. Eu estava em casa refletindo sobre isto e pedindo ao Senhor uma explicação óbvia. Semana que vem eu vou, com a graça do Senhor, na sexta-feira eu vou para Uberaba, Minas Gerais. E o povo mineiro é conhecido pela culinária. Mineiro sabe cozinhar bem. Quem aqui ama comida mineira? Pão de queijo. Quem gosta de pão de queijo? Acho que a maioria aqui gosta de pão de queijo, né? Vem comigo, vem comigo. Forninho aceso, pãozinho dourando, cheirinho invadindo a cozinha, aquela maciez assim, ó, você consegue sentir? Você consegue provar? O cheirinho, você consegue provar? O sabor, você já consegue se encher aí de água na boca? Isso é a prova da fé. Você prova sem ver. Mas por que você prova o pão de queijo sem ver? Porque você já comeu pão de queijo. Porque você já conhece o pão de queijo. Porque você sabe como o pão de queijo é. Apesar que os teus sentidos naturais não conseguem chegar lá no pão de queijo, você sabe que ele existe. E é por isso que pela fé nós experimentamos as coisas de Deus. Porque embora os nossos sentidos naturais não tenham contato com Deus, o nosso espírito sabe quem Ele é. O nosso espírito veio de lá. O nosso espírito se relaciona e clama Abba Pai. O céu não é destino, o céu é origem. O nosso espírito conhece o Espírito de Deus. O nosso espírito conhece as coisas celestiais. O nosso espírito já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E é por isso que pela fé eu vivo em espírito de fé, em espírito de verdade. O meu espírito se conecta com o Senhor. E apesar dos meus sentidos naturais talvez nunca terem experimentado, o meu espírito já experimentou das grandezas do Senhor. E aí vem Salomão e diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e você já não sinta prazer neles, antes que o cordão de prata se quebre, a taça de ouro seja derrubada, o cântaro se quebre junto à fonte, antes que o corpo que é pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. O nosso espírito conhece o Senhor. E é em espírito que nós acessamos as coisas espirituais e celestiais que o Senhor tem para nós. E acessando no espírito, porque o nosso espírito conhece, tem coisas aqui
Isso é muito comum. Tem gente aqui que talvez nunca entrou numa igreja, isso acontece muito, mas eu estou falando verdades espirituais, que talvez você nunca ouviu, eu não sei quem você é, não sei de onde você está, mas você sabe que o que eu estou falando é verdade, porque o nosso espírito comunica as coisas espirituais do Senhor. Até mesmo alguém que diz, eu não conheço a Deus, não acredito em Deus, tem o Espírito de Deus, que foi Deus que Ele deu, e o Espírito está clamando Abba Pai, e nada se pode contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. Então, quando for uma verdade cravada da palavra, a espada que entra e penetra, diga amém, e viva por esta verdade, e você vai usufruir de todas as grandezas, porque isto é viver pela fé. Tem coisas que talvez a ciência diga o contrário, tem coisas que talvez as pessoas dirão o contrário, mas eu sei aqui no meu espírito que é verdade. E não dá mais para andar numa outra vida, senão na obediência à revelação que o Senhor já nos concedeu. E aquilo que o Senhor já revelou, isto é verdade absoluta para a sua vida e para a minha vida. E isto é viver pela fé. E é por isso que os antigos alcançaram bom testemunho. Deus disse a Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele não sabia para onde ele ia, ele não estava vendo a terra, os seus sentidos naturais não conseguiam contemplar, mas o seu espírito sabia que podia confiar no Senhor. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o Senhor não se agradará dele. Mas nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Os que confiam no Senhor. Os que alcançarão bons testemunhos. Aqueles que sabem que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tem muito mais além do que nós podemos contemplar com os nossos sentidos. Mas pela fé nós sabemos que todas as coisas são reais. Nós não estamos vendo o Espírito Santo de Deus aqui, mas pela fé nós sabemos que Ele se move. O nosso espírito está se comunicando com o Espírito de Deus. Nós sabemos que tem coisas acontecendo nesse momento aqui extraordinárias espirituais. Libertação, cura, salvação, mudança de mente. Anjos do Senhor abençoando, cuidando, guardando. Promessa de Deus se cumprindo. Pela fé nós sabemos. Daqui a pouco, alguns dias, alguém vai contar, aconteceu tal coisa, e nós vamos ver a materialização daquilo que começou pela fé. Olha Davi. Provem e vejam que o Senhor é bom. Felizes aqueles que nele se refugiam. Não é vejam e provem, é provem e vejam. Primeiro nós provamos pela fé, depois nós vemos se materializando. Tomé tocou no Senhor, ficou feliz da vida. Senhor meu e Deus meu, eu toquei nas tuas chagas, eu toquei na tua mão. Jesus disse a ele, tu crê porque vistes? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É Marta diante do túmulo de Lázaro dizendo, Senhor, vai rolar a pedra, já faz 4 dias, cheira mal. Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Prove e veja. Prove e veja. O Senhor é bom. O justo viverá pela fé. Os anti-heróis desfrutarão de coisas extraordinárias. Porque o seu único mérito foi crer. Crer em Deus. Crer no poder do Senhor. Crer na palavra do Senhor. Não olharam para eles. Olharam para o Senhor. Não depositaram a confiança neles, mas depositaram a confiança na palavra do Senhor. Não duvidaram daquilo que receberam. Olha Gideão. Gideão é o completo anti-herói. Malhando trigo num tanque de prensar uvas, fugindo dos midianitas, escondido, com medo.
temeroso, acovardado, medroso. De repente veio o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é um anjo com A maiúsculo, que só aparece em momentos muito especiais no Velho Testamento. Há teólogos que dizem que é uma teofania de Cristo antes da encarnação. O anjo do Senhor desceu, sentou na pedra e disse assim: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. O cara com medo, o cara fugindo, o cara escondido, o cara malhando trigo no tanque de prensar uvas, e o anjo disse assim: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Sabe você que na pandemia teve que trabalhar de porta fechada igual um bandido, por causa da patrulha? O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Aqui nós ainda tivemos pouco, mas nós vimos em muitos lugares do país, trabalhadores honestos, pelo pão de cada dia e pelo sustento de dignidade dos seus filhos, da sua família, de portas fechadas trabalhando, e de repente a fiscalização, a patrulha vinha e abria e quebrava e dava uma multa que o cara não se levantará nunca mais para falir a empresa. Esses são os midianitas. Mas estavam lá os anti-heróis, sendo achincalhados, sendo acovardados, sendo atacados pela mídia. Mas entre ser politicamente correto e colocar pão na mesa da minha família, eu prefiro colocar pão na mesa da minha família, porque é com dignidade, é com honestidade. O Senhor está dizendo para você: poderoso guerreiro, não tenha vergonha de ser quem você é, eu estou com você. Você que sai todos os dias para lutar, para trabalhar, que talvez esteja trabalhando adaptado, talvez esteja trabalhando longe daquilo que você sabe fazer, talvez a sua profissão é uma e a sua função hoje é outra, talvez uma crise existencial, uma crise financeira, uma crise econômica está assolando a tua vida, e talvez você tenha até propostas para se corromper, mas você diz: não, eu vou continuar trabalhando com dignidade. O Senhor está dizendo para você: poderoso guerreiro, eu vou mudar a história da tua família através da tua vida. Baraque foi um homem chamado para fazer uma guerra. Com 10.000 homens ele foi chamado para fazer uma guerra. E na época dos juízes havia uma profetisa chamada Débora, que era quem governava a nação de Israel naqueles dias. E Baraque então foi convocado por ela. Ela disse assim: diz o Senhor, separe 10.000 homens e vai à batalha contra Sísera, e o Senhor lhe dará a vitória. E ele disse assim: eu até vou, mas eu só vou se você for comigo. Ele disse para Débora: tem muita gente hoje que depende demais da presença de outro, são dependentes emocionais, são dependentes. Hoje é muito comum, inclusive dentro das igrejas, ao invés dos homens tomarem a frente e trazerem a sua família para o reino de Deus e se estabelecerem como sacerdotes do seu lar, a sua mulher é que vai na frente. Ele só vai, eu só vou para a igreja se você for. E tem uns que vêm de arrasto hoje, só vem porque a mulher veio. A mulher tem tomado o lugar que era para o homem tomar, tem sido sobrecarregada, porque o homem não toma a sua posição. Baraque era esse o anti-herói. Mas qual é o mérito? Apesar de não sair debaixo da barra da saia de Débora, ele pelo menos foi. E indo, conheceu o poder que o Senhor pode lhe dar. E indo, guerreou e viu que era capaz de vencer. Débora não guerreou, mas a presença de Débora na vida de Baraque lhe deu uma segurança. Completamente anti-herói, mas ainda assim o Senhor lhe usou. Deixa eu dizer para você, homem que está aqui: o Senhor está te chamando para você se posicionar como um verdadeiro guerreiro na tua casa, um protetor do teu lar, um homem chamado para tomar a frente no sacerdócio, proteger a tua mulher, proteger os teus filhos. E quando eu digo proteger, eu digo espiritualmente, se colocar nesse lugar
de intercessão, de oração, de proteção espiritual. Sansão é o cara que nasceu sabendo por que nasceu. Tem gente que tem muitos anos de vida e não sabe qual é o propósito da sua vida. Sansão sabia desde o ventre. Os seus pais sabiam e lhe ensinaram desde o início o caminho que ele devia andar. Só que Sansão se desviou, diz a palavra. Sansão foi gerado como um nazireu para dar início à libertação do povo de Israel da mão dos filisteus. Mas diz a palavra que já na sua adolescência, quando o Espírito começou a lhe visitar, ele tinha dom, mas não tinha um caráter. E com os seus dons, mas sem caráter, ele foi se corrompendo, se desviando, e chegou a um fundo de poço, teve os seus 2 olhos furados, foi escravizado pelos filisteus, ridicularizado pelos filisteus. Só que interessante, a história de Sansão está no rol dos heróis da fé. Às vezes a gente pega a história de Sansão para criticar Sansão por tudo que ele viveu e como um mau exemplo. Só que Sansão é aquele filho pródigo de Lucas 15. Em algum momento ele caiu em si, ele viu o que ele estava fazendo da sua vida, ele percebeu para onde ele estava indo e ele se arrependeu. E ele disse: Senhor, se tu me deres mais uma chance, eu cumprirei o meu propósito de vida. E diz a palavra que no último dia da sua vida ele matou mais filisteus do que toda a sua história de vida, cumprindo o propósito e dando início à libertação do povo de Israel. Sabe por quê? Porque dom e chamado é irrevogável. Eu não sei quantas bobagens você já fez consciente de que você não foi chamado para fazer essas bobagens, mas hoje o Senhor está dizendo para você: se hoje você se arrepender, o teu dom e o teu chamado é irrevogável. Eu vou te reposicionar e você vai cumprir plenamente o seu ministério. Talvez as pessoas lá atrás vão dizer, talvez lá no futuro alguém vai se lembrar das burradas que você fez, mas o teu nome ainda assim estará escrito no livro da vida, porque eu não apagarei. Dom e chamado é irrevogável. Se você está vivo, você tem uma oportunidade extraordinária para se posicionar ou reposicionar-se. Você vai apanhar da religião, você vai apanhar dos moralistas, você vai apanhar dos hipócritas, você vai apanhar talvez até o resto da sua vida, porque diz a palavra para a gente cuidar, para não cair, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Tem coisas que a gente carrega como um estigma para o resto da vida, mas o que importa é onde você está em Deus. O que importa é que a misericórdia triunfará sobre o juízo, diz a palavra. E todo aquele que de coração contrito e quebrantado se conserta no altar do Senhor, ele encontra a misericórdia, ele é reposicionado ao lugar pelo qual ele nasceu para viver e estabelecer o propósito de Deus na sua vida. E lá naquele dia, diante do Senhor, o que estará escrito é o teu nome, no rol dos salvos, dos remidos, dos justificados, dos reconciliados, dos alcançados, os anti-heróis que estarão diante do Senhor naquele dia. Jefité, estou caminhando para o final já, gente. Jefité era filho de Gileade com uma prostituta, que quando chegou a época da partilha da herança, ele foi expulso pelos seus irmãos, que disseram: aqui tu não irás ter partilha conosco. E diz a palavra que ele foi mandado para fora, para longe, se ajuntou com um monte de gente estranha e tornou-se líderes deles. Mas diz a palavra que depois de um tempo, Israel entrou novamente em guerra, e quem eles foram buscar para guerrear? Jefité. Sabe por quê? Porque não é homem que determina o teu destino. O teu destino quem determina é o Senhor. Não são os homens que declaram o que você vai viver, usufruir, ter ou ser. É o Senhor que já escreveu todos os seus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Qual é a chance de um filho de uma prostituta dar certo na vida? Socialmente falando,
moralmente falando. Ninguém é um acidente. Talvez você seja fruto de uma relação extraconjugal. Talvez você seja fruto de uma família bem deturpada. Talvez você seja o resultado de um encontro, de uma noite e nada mais. Talvez lhe faltou paternidade, lhe faltou maternidade, talvez lhe faltou recursos. Talvez você veio de lugares onde as pessoas te amaldiçoaram, dizendo que você não foi planejado, você não foi desejado, você foi um acidente. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Você não é nada disso, você é uma expressão da palavra de Deus se cumprindo, para que a tua família conheça o Senhor, e para que a sociedade creia na palavra do Senhor, que diz: aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Você é a superabundância da graça de Deus, num lugar corrompido. Com um propósito extraordinário, para viver uma vida para a glória do Senhor. Davi é venerado, Davi é amado. A bandeira de Israel tem uma estrela de Davi. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Mas eu não tenho medo de dizer que depois do Rei dos reis e do Senhor dos senhores, o primeiro rei nessa lista é Davi. Mas ele também foi rejeitado, ele também foi preterido, ele também foi abandonado. Diz a palavra que ele era ruivo. Ele sofria preconceito por causa da sua cor de pele e cor de cabelo. Mas o Senhor encontrou em Davi homem segundo o seu coração. Porque Davi certamente faria o que o Senhor lhe mandasse. Achei a Davi homem segundo o meu coração, porque certamente fará o que eu lhe ordenar. O Senhor não está procurando homens com um estereótipo, o Senhor não está procurando pessoas com uma capacidade, o Senhor não está procurando alguém que se encaixe no padrão do mundo. O Senhor está procurando homens e mulheres que simplesmente lhe obedeçam, e aqueles que lhe obedecerem, Ele dará grandes coisas para que usufruam de grandes promessas nessa vida. Davi tinha tudo para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Fez dar certo porque amou Davi. Amou Davi porque Davi obedeceu ao Senhor. E Jesus, quando veio ao mundo, disse: aquele que me ama me obedece, aquele que me obedece o Pai o amará, eu também o amarei e me revelarei a ele. Um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Tem coisas grandiosas sendo derramadas dos céus nas mãos daqueles que simplesmente obedecem. E porque obedecem, são amados. Você é amado como Davi foi amado. Você é amado como Daniel foi amado. Para as mulheres não se sentirem excluídas, diz a palavra em João capítulo 11, que Jesus amava Marta e Maria. Ele ama todo aquele que se achega a Ele e diz: Senhor, eis-me aqui. E Ele quer se revelar a todo aquele que ama Ele, todo aquele que se coloca à disposição. Talvez você não se encaixe em nenhum estereótipo de sucesso social onde você está, mas se o teu coração é um coração contrito e quebrantado, inclinado para as coisas do Senhor, você viverá grandes promessas e usufruirá de grandes coisas, porque o Senhor, Ele está nesta terra procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Samuel, para nós encerrarmos. Samuel nasceu para consertar a corrupção. Samuel nasceu para restaurar um sacerdócio caído. Samuel nasceu para trazer um avivamento para Israel. E de todos que eu falei, talvez geracionalmente falando, a nossa geração é a que mais se parece com Samuel. Porque como igreja brasileira, nós estamos vivendo um tempo de degradação, um tempo de dificuldades, um tempo de muita corrupção. Só que o Senhor não vai perder para o mal, o Senhor já está preparando Samuel nessa geração.
Diz a palavra que Eli tinha os 2 filhos, Ofni e Finéias. Olha que interessante, Ofni significa pugilista, Finéias, boca de bronze. E é isso que a gente tem visto assim muito acontecendo, gente que só bate na igreja e gente que não fala nada de valioso. E normalmente esse povo que só bate na igreja de Cristo, esse povo que não fala nada de valioso, são aqueles que mais escondem pecados. Mas existe uma geração de Samuel, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está na hora de nós nos levantarmos, com todas as nossas dificuldades, como anti-heróis, mas a nossa dependência no Senhor, confiando no Senhor, perseverando em fé, crendo e depositando a nossa esperança naquele que é fiel e que nos prometeu, e o Deus que nós servimos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está sendo nos dada uma oportunidade extraordinária. Você sabe o que esses homens foram? Sombra de Jesus. Todos esses homens foram uma sombra, uma projeção que apontou para Jesus. Mas não é diferente conosco. Nós, como igreja do Senhor, hoje somos o corpo de Cristo nessa terra, chamados para expressar aquilo que a cabeça, que é Cristo, determina. Gideão significa talhador ou lenhador. Diz a palavra que Jesus é o carpinteiro, não é? A palavra não chama ele de carpinteiro, tecnon. O mundo diz, pau que nasce torto não se endireita, é porque não sabe que Jesus é carpinteiro. Tem coisa que ninguém dá jeito em você, nem você dá jeito em você, mas o carpinteiro está aqui nesta noite e pode dar jeito em você. Pode mudar uma realidade torta, que você já não acredita mais ser possível. Confia no Senhor, Ele está aqui hoje para mudar essa realidade. Diz a palavra que Baraque significa relâmpago ou raio. Jesus disse assim, olha como todos os homens são projeções do Senhor. Jesus disse, o dia do Filho do Homem será como um relâmpago, que vai de uma extremidade a outra no céu. Sansão significa como o sol. Malaquias profetizou, para aqueles que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Ao Apocalipse, Jesus se revelou a João dizendo, eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. João olhou para trás e quando o viu, disse que a sua face é como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Jefté significa ele abre. Jesus disse, escreva a carta da Filadélfia, Apocalipse capítulo 3. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Eu tenho a chave de Davi, e porta que eu abro, ninguém fecha, e porta que eu fecho, ninguém abre. Davi significa o amado. Diz a palavra que ele é o filho amado. Este é o meu filho amado, disse o Pai, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele trará justiça às nações. Nele as nações colocarão a sua esperança. Disse Paulo aos Colossenses no capítulo 1, que Deus nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Você também é amado, porque tudo aquilo que os homens projetaram de Cristo na terra, nós hoje estamos projetando também. Nós somos hoje também uma expressão de Deus. Você e eu também temos finalidades, propósitos, desígnios. Nós também estamos revelando aquilo que de Deus pode ser conhecido na nossa geração. Samuel significa o nome de Deus, ou o nome é de Deus. Paulo disse, porque Deus o exaltou à mais alta posição.
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é o nome que cura. O nome de Jesus é o nome que salva. O nome de Jesus é o nome que liberta. O nome de Jesus é o nome que transforma. O nome de Jesus é o nome que resgata. O nome de Jesus é o nome que o incrédulo se cala, mas a igreja provoca adoração e louvor. O nome de Jesus é o nome que deve ser adorado em todo o tempo. E quando esse nome é adorado e esse nome é invocado, quando Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, coisas extraordinárias acontecem. E é porque nós andamos com Jesus e Jesus anda dentro de nós, é porque Ele está conosco que nós certamente seremos também heróis da fé na nossa geração. E se cumprirá aquilo que nós lemos: da força nós tiraremos fraqueza, porque nós também somos amados pelo Senhor. Por isso que Paulo falou: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem quaisquer outra coisa na criação, nem altura, nem profundidade, nada será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Jesus é o seu nome. Expresse Jesus, e você vai para um hall extraordinário. Viva essa vida em Cristo, porque a salvação todos nós já temos. É a graça do Senhor que nos alcançou tão somente porque cremos. Mas nós temos uma missão extraordinária de construir um legado e de ver o Senhor através da nossa vida salvando muitos e muitos. Que Itajaí seja impactada pela glória do Senhor, que a nossa casa seja alcançada pela glória do Senhor. Eu creio nessa palavra. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar então.